O Descartes, ele também se desenvolve uma forma de pensar, uma forma de entender o mundo, uma forma de fazer ciência. Essa forma nós vamos chamar de método científico. Esse método científico parte de 4 princípios básicos ou 4 elementos básicos: a evidência, a análise, a síntese e a enumeração de fatores. A evidência significa que para algo se tornar objeto da ciência, a sua influência no mundo deve ser evidente. Por exemplo, eu posso tentar imaginar qual é a influência do consumo de grama por parte dos seres humanos no aumento da circulação de formigas na região norte de São Paulo. Não faz o menor sentido que porque os homens comem grama, as formigas circulam em São Paulo. É um exemplo estúpido. Homens não comem grama, formigas não circulam. Né? Formigas não, o aumento de circulação de formigas em São Paulo não tem nada a ver com o consumo humano de grama, por exemplo. Eu poderia tentar imaginar quais são as influências dos golfinhos nas descobertas ultramarinas. Também uma bobagem. Afinal de contas, os golfinhos não influenciaram nas descobertas ultramarinas. Não há nenhum registro que me evidencie isso. Agora, existem elementos que podem ser evidentes. Por exemplo, eu engordo a cada semana. E eu como todos os dias 2 ou 3 sanduíches compostos de pão, carne, bacon e alface e tomate e queijo. Ora, se isso é o que eu como, e eu sei que o alimento é o que engorda as pessoas, significa que algo no que eu como é o que me engorda. Portanto, há uma evidência de que algo nesse sanduíche está me engordando. A partir do momento que eu tenho essa evidência, essa pesquisa é válida, eu posso fazê-la. Como fazê-la? Para fazer uma pesquisa, Descartes propõe um segundo momento. Esse segundo momento é a análise. A análise vai decompor, como o próprio nome diz, análise é quebra ou ruptura. Essa análise vai romper, vai diminuir esse grande problema que nós temos, o que eu estou comendo que me engorda, em vários pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços vão talvez ser mais fáceis de serem pensados do que um problema maior. É basicamente a mesma forma que você faz ao decompor uma figura, como por exemplo um octógono, em 8 partes, em 8 pequenos triângulos. Você pode não saber a fórmula da área do octógono de cabeça, mas a forma da área do triângulo você sabe. Resultado, decompondo o octógono em pequenos pedaços, você pode encontrar muito mais facilmente a sua área total. Decompor, a partir da análise, em pequenos fragmentos do problema e resolver as partes desse fragmento. Para continuar no meu mesmo exemplo, eu pego o meu sanduíche e vou retirando semanalmente um de seus elementos e vendo quanto eu engordo ou quanto eu emagreço. Significa então que numa semana eu como o sanduíche todo sem o pão. Numa segunda semana eu como o sanduíche todo sem o bacon. Numa terceira semana eu como o sanduíche inteiro sem a carne e por aí vai. Faço uma tabela, me peso todas as semanas e vejo qual é o meu peso. Sendo assim, eu consigo saber o quanto cada um daqueles elementos do sanduíche me engorda. Eu decompus um problema geral, o fato de eu engordar pelas coisas que eu como, e sem parar de precisar consumir alimentos, eu consegui decompor esse problema maior em pequenos problemas, em pequenas etapas. Essa é a análise. A partir do momento que eu fiz essa tabela enorme, eu devo fazer então uma síntese sobre o que eu aprendi com essa análise. A síntese tenta, portanto, reunir novamente aqueles problemas pequenos no problema original. Eu engordo porque a carne que eu como me engorda tantas gramas por semana, o bacon que eu como engorda-me tantas gramas por semana, o queijo que tem no sanduíche engorda tantas gramas por semana. E, portanto, agora eu sei
com maior exatidão o quanto cada um daqueles pequenos elementos analisados me engorda. A síntese recompõe o problema maior e tenta, a partir da análise, resolvê-lo. Por último, a enumeração. É preciso enumerar o processo que se tomou, é preciso tomar cuidado para que essa experiência não seja contaminada, é preciso compreender as etapas desse pensamento científico, quais decisões foram tomadas, se houve algum fator externo que pudesse influenciá-las e elementos que me levaram a concluir exatamente o que eu concluí. E, principalmente, essa enumeração deve permitir aos outros cientistas repetir todas as etapas desse pensamento metodológico e repetir, portanto, a sua experiência. A partir da repetição de seus pares, a partir do momento em que os outros cientistas possam repetir a sua experiência original, é que nós chamamos essa experiência de conhecimento científico. Ele vai ser a exaustão testado por outras pessoas para ver se essas outras pessoas conseguem perceber falhas que você teve e caso elas também não percebam essas falhas, nós chamamos isso de uma teoria científica, né? Ou seja, o mais alto grau de testabilidade que uma experiência pode ter é quando ela se torna uma teoria. Esses são os elementos principais do Descartes. Nos vemos na próxima aula.